Vamos voltar a falar do pacote de corte de gastos do governo federal. A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira o pedido de urgência para a votação do pacote fiscal do governo. Bruno Pinheiro é quem chega ao vivo aqui com todas as informações. Bruno, o presidente da Câmara, Arthur Lira, então, diz que a base governista ainda não tem votos suficientes. O que mais que o Arthur Lira diz? Boa tarde para você. Até por conta da falta de emendas também, que é uma justificativa. Mas ontem os requerimentos de urgência estavam no plenário da Câmara dos Deputados, mas não houve um certo acordo, não foi colocado em votação. Hoje eles vão insistir novamente para colocar em votação esses requerimentos. Hoje, um pouco mais cedo, também era de interesse e colocar em discussão essa emenda à Constituição lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas não teve um acordo. O líder do governo, o deputado José Guimarães, esteve lá, mas não conseguiram articular justamente para colocar em votação este acordo que foi retirado. E aí não existe um sentimento de conseguir colocar em votação ainda este ano. José Guimarães disse que é necessário, antes do recesso, analisar esta matéria. Arthur Lira disse hoje no evento mais cedo que os aliados do governo não têm o número de votos suficiente para analisar essa matéria sobre o corte de gastos. Vamos ver. O governo não tem votos sequer para aprovar as urgências dos PLs. A PEC eu coloquei na CCJ como pedi para ser extrapauta e foi retirado a pedido do governo, porque eu acho que não tinha certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ. Então vai se ter, sim, essa semana, a próxima, a outra, muito trabalho, muita conversa, muito convencimento para que essas matérias saiam. E eu não tenho dúvida que o Congresso não vai faltar. Agora está num momento de muita instabilidade, de muita ansiedade, de muita turbulência interna por causa desses acontecimentos. Agora, uma informação de bastidor com quem eu conversei. Estamos entrando numa reta final do ano, época de confraternizações em diversos restaurantes, vários eventos aqui na capital federal. E ontem, num jantar, na verdade, em um restaurante muito luxuoso aqui da capital federal, estava acontecendo um evento, de um lado, com representantes de supermercados e, de um outro lado, representantes de farmácias, com vários parlamentares, entre eles representantes do agronegócio, o deputado Hugo Mota, que vai disputar a presidência da Câmara, eventos de um lado e um do outro. E não era aguardado a ida do ministro Fernando Haddad. E quando eles acabaram acompanhando, Fernando Haddad chega neste restaurante para jantar, acompanhado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Foi uma surpresa, porque, de acordo com informações, o ministro também não tinha informação que esse evento estava acontecendo lá. E ambos os eventos com gente reclamando sobre a economia, sobre os números e também sobre o corte de gastos. Fernando Haddad solicitou um espaço para jantar de forma reservada, jantou ele e o futuro presidente do Banco Central. Na saída, o Gabriel Galípolo foi embora, Haddad ficou e acabou encontrando com os parlamentares. Com quem eu conversei, Haddad estava muito otimista, começou a colocar números da economia e disse que a economia está voando. Gerou um certo tipo de climão, de incômodo, na verdade, com alguns parlamentares da área econômica que estavam lá, dizendo que o discurso de Haddad não é o retrato que está acontecendo, e esse encontro inesperado, esse jantar surpresa, aconteceu logo após o requerimento não ser analisado no plenário da Câmara dos Deputados. Um encontro inesperado, um jantar surpresa que acabou com este climão entre o ministro Haddad e outros parlamentares que estavam neste restaurante na noite de ontem, viu, Soraya? Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Por falar em Haddad, a gente permanece em Brasília porque Fernando Haddad afirmou que o pacote fiscal atende o que a área econômica do governo pretende para resultados nos próximos anos. O André Anelli tem os detalhes e vai falar melhor quais foram as declarações de Haddad. Ele disse também sobre a reação do mercado, né, André?
Exatamente, Soraya. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não se trata de populismo, aquela medida que acabou retirando, ou pelo menos propondo a retirada, uma vez que depende do Congresso Nacional ainda, daquelas pessoas que ganham até R$5 mil de pagarem o imposto de renda. O ministro acabou defendendo, então, essa medida, disse que o governo federal não vai abrir mão de arrecadação, porque essa medida vai ser compensada de acordo com a própria Fazenda, justamente, então, cobrando mais impostos de quem ganha mais de R$50 mil. O ministro disse ainda que, se for preciso, o governo vai voltar à planilha para indicar novos cortes de gastos, novos enxugamentos de despesas. E o ministro afirmou que o pacote, da forma como foi apresentado, é o possível. Foi levado ao Congresso Nacional apenas aquilo que já estava amadurecido e conversado com os ministros. E o ministro acabou dizendo também que todo esse trabalho que foi divulgado na semana passada em torno do corte de gastos é resultado de muita conversa, muita insistência com as pastas, e que por isso agora é preciso haver uma avaliação bastante delicada por parte do Congresso Nacional e que, portanto, esse pacote de gastos, num primeiro momento, é sim suficiente. E essas declarações foram dadas em entrevista ao site J, conforme a gente confere um trecho agora. Eu acredito que nós vamos superar isso, né? Existe também, da parte do governo, medidas que precisam ser tomadas. Se a gente entender que essas medidas não são suficientes, nós temos que voltar para a planilha, para buscar novas soluções. Mas eu acredito que o que foi endereçado, ele, nesse momento, ele atende o que a área econômica pretende de resultados fiscais nos próximos anos. Lembrando que essas medidas já anunciadas, ainda assim, acabaram repercutindo principalmente no Ministério da Defesa. O presidente Lula, no final de semana, no último sábado, precisou receber lá no Palácio da Alvorada o ministro José Múcio Monteiro, também os comandantes das Forças Armadas, porque existe um certo incômodo em relação às contribuições das Forças Armadas nesse corte de gastos. Principalmente aquele aumento da idade para a entrada na reserva, que seria o equivalente à aposentadoria dos militares. Atualmente, essa idade de 50 anos passaria para 55 anos. E também o fim da morte ficta, aquela em que os familiares continuam recebendo a pensão, continuam recebendo o salário do militar que foi expulso da corporação. Isso também acaba de acordo com a proposta do Ministério da Fazenda, que precisa ser analisada pelo Congresso Nacional, mas que ainda gera um certo incômodo nas pastas que foram alvos desses cortes. Soraya. André Anelli, são muitos pontos ainda que precisam de discussão. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. 5h52, quase reta final aqui do 3 em 1. Ainda esses assuntos espinhosos para a gente discutir. Zé, queria já te ouvir, né? Muitas coisas para a gente debater em pouco tempo, mas a gente vai conseguir. Bom, primeiro, uma eventual aprovação de urgência para a votação significa acelerar os trâmites, o que poderia agradar o governo, né? Mas o que essa mensagem, né, esse pedido de urgência deixa? Porque o pedido já foi protocolado, né, e faz com que o texto acabe pulando algumas etapas, né? Se eu conheço bem o andar do Congresso Nacional, eu posso antecipar que esse pacote não será aprovado até o dia 22, agora, quando saem em recesso parlamentar os deputados e senadores. Não será aprovado. A urgência não será aprovada. E posso adiantar que haverá uma tentativa de votação de outro projeto. Vi frente aos parlamentares, como a de livre iniciativa, a FPA, tentando apoiar um projeto alternativo, levando a restrições de gastos do governo e impedindo que se façam incentivos para vários setores. E esse é o quadro, não haverá aprovação. Eu perguntei a alguns deputados, líderes lá, que fazem articulação, e o corte de gastos? E a resposta foi, que corte? Agora,
tivemos aí falas importantes e talvez controversas, né? De um lado, Arthur Lira fala em ansiedade, instabilidade. Do outro, Fernando Haddad, como o Bruno disse, a economia está voando. E, claro, se precisar, a gente volta para dar uma olhadinha ali na planilha, mas os dados ali, o que a gente pontuou, já é suficiente. E aí, Acácio? O Haddad é uma voz dissonante no próprio governo, né? Ele vive, talvez, a situação mais complexa de Brasília neste momento. Primeiro porque os seus pares dentro do governo não o veem com bons olhos diante dessa necessidade de cortes. Os parlamentares não o veem com bons olhos porque sabem que ele pretende cortar parte das emendas. E o mercado o vê, talvez, neste momento, como uma única salvação, porque o Haddad tem feito a intermediação entre o mercado e o governo federal. Não necessariamente ele agrada ao mercado, mas é o único responsável por essa intermediação. Tanto que nós vimos no começo do programa, 90% dos grandes players do mercado não gostam do governo federal, mas 41% veem o ministro Haddad com bons olhos. Acho que o pacote não será votado este ano. Nós teremos as mesmas aflições fiscais em 2025, inevitavelmente. Haddad diz que não se resolve o que ele chama de 10 anos de problemas fiscais em um ano, né, Segré? Quais 10? Em 2022 teve superávit, vindo de uma pandemia, mesmo que o Piperno sorria ironicamente. Mas quando um ministro da Economia diz acredito, me dá arrepio na espinha, Soraya, porque não é para acreditar, é para ter certeza de alguma questão. Pegar a planilha, quando nós já estamos no último mês, não tem como voltar gasto retroativo. Gastou, já gastou. Está aí, vai estar na conta. É populista, sim, essa questão de isenção de imposto de renda. Tanto é que, se aprovada for, e eu duvido que seja, vai valer a partir de 2026. Então, para que divulgaram agora? É populista, é uma atitude populista. E, por último, o governo tem a vantagem de ficar negativo 28,8 bilhões de reais, porque a questão das queimadas não entra na conta, a questão do Rio Grande do Sul não entra na conta, pré-14 não entra na conta. Então, o déficit vai ser muito maior, só que a contabilidade vai permitir somente 28,8. E aí vem a melhor sacada que o governo fez. O que acontece se não cumpre? Nada, não acontece nada. Mas nós pagamos a conta, endividamento para cima, juros para cima, dólar para cima. E, claro, o governo quer mostrar que o crescimento econômico está sendo melhor, mas não está muito bem para o futuro. Só para a gente encerrar, antes da gente terminar aqui, Piperno, ele diz que, então, acredita que vai superar a insegurança do mercado. Isso na visão de Haddad. Eu queria cumprimentar o deputado Luiz Carlos Raul. Inclusive, eu, agora há pouco, publiquei nas minhas redes sociais um pronunciamento que ele fez ontem, questionando exatamente o Banco Central. E questionando o seguinte, lá vem a alma, né? Eu ouvi um deputado, né, que pensa diferente daqui, e aliás, um deputado que eu respeito demais em matéria econômica, ele é um expert, por exemplo, no tema reforma tributária, e foi uma figura muito importante lá atrás da aprovação do Simples, mas ele questiona o seguinte, por que o Banco Central ouve tanto o mercado financeiro? Ele não é independente? Esse mercado financeiro está se referindo a 100 e poucas pessoas. E aí, ele não vai ouvir, por exemplo, a indústria e as suas angústias, né? Ele não vai ouvir, por exemplo, o agronegócio, comércio, porque exatamente só essa turma dos Faria Limers. Se dependesse, por exemplo, né, do queridinho deles, do governo passado, que entregou para esse governo cobrança de imposto de renda para quem ganhava 1,6 salário mínimo por mês, provavelmente até estagiário da Jovem Pan estaria pagando imposto de renda. E aí eles vêm criticar esse tipo de medida. Então, vejam, a gente tem sim que debater melhor alguns temas que são da maior gravidade, mas parece que os Faria Limers estão realmente estabelecendo quase que um consenso no debate de economia.